O Jornal da Justiça está de volta e o nosso assunto é a pauta de julgamento de hoje do Supremo. Os ministros podem analisar um recurso extraordinário que pede a redução de pena de um homem que já cumpre a sentença num presídio de São Paulo. No caso de um detento em São Paulo, houve violação à Constituição Federal que permite que a lei retroaja para beneficiar o réu. Além disso, a lei número 11.343 de 2006 prevê que as penas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3, desde que o apenado seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas, nem integre organização criminosa. Nada mais é do que um julgamento típico, de direito penal intertemporal, que tem duas leis, uma lei mais severa e uma lei que, no caso específico, traz uma situação mais branda e que nós entendemos que deve retroagir para beneficiar a assistida da Defensoria Pública da União. Os ministros do Supremo Tribunal Federal vão decidir se é possível a aplicação retroativa da causa de diminuição de acordo com a lei de 2006. O relator é o ministro Ricardo Lewandowski. Para comentar os assuntos da sessão plenária de hoje, a gente recebe mais uma vez aqui no estúdio a consultora jurídica da TV Justiça, a doutora Gisele. Doutora, boa tarde, obrigado pela participação mais uma vez. Doutora Gisele, o que está em discussão aí é a retroatividade de uma nova lei de drogas, né? E eu me lembro que o Supremo já enfrentou essa discussão. Como é que ela ficou? Boa tarde, Fred. Boa tarde a todos. Em outubro de 2011, o Supremo Tribunal Federal, o plenário da Suprema Corte, chegou a enfrentar esse tema. Foi na discussão de um RE com repercussão geral reconhecida, mas na oportunidade, o plenário da Corte estava com a composição apenas de 10 ministros, em razão da aposentadoria da ministra Ellen Grace. E aí, na análise desse recurso extraordinário, acabou que deu um empate em relação à decisão dos ministros. Então, não foi possível definir a tese jurídica no que diz respeito à aplicação retroativa ou não da nova lei de drogas em relação aos crimes cometidos sob a vigência da lei anterior. Embora, no caso concreto, os ministros tenham efetivamente resolvido a situação do preso que pedia a aplicação da lei, da parte mais benéfica da nova lei, e nesse ponto os ministros, em razão do empate, aplicaram uma regra do regimento interno que prevê que nas situações de empate deve prevalecer aquela situação que favoreça o réu. Então, no caso concreto, foi resolvido, mas a tese propriamente dita, do que diz respeito à possibilidade de aplicação retroativa com repercussão geral, isso será definido hoje, essa é a expectativa, porque o processo está na pauta. Mas, doutora Gisele, uma lei pode alcançar fatos praticados anteriormente falando aí à sua vigência? Existe essa possibilidade, Fred, no direito isso a gente chama de extraatividade da lei. A lei penal ela pode produzir efeitos, a lei de um modo geral, ela pode produzir efeitos antes ou após a sua vigência. É claro que a regra, no que diz respeito à aplicação da lei penal no tempo, é de que os fatos praticados, a lei aplicável deve ser aquela que estava em vigor exatamente no momento em que aqueles fatos foram praticados. Então, de acordo com o Código Penal, aplica-se a lei vigente na época em que os fatos foram praticados. Mas a própria Constituição prevê a possibilidade, por exemplo, da retroatividade da lei penal. É claro que essa retroatividade ela é limitada, porque a regra é isso que eu acabei de mencionar. Mas a Constituição Federal prevê que a lei penal ela não retroagirá, salvo se for para beneficiar o réu. Então, de acordo com a Constituição Federal, é possível sim que haja a retroatividade, ou seja, que uma lei alcance fatos anteriores à sua vigência. No entanto, isso só é possível quando for para uma situação mais benéfica. Uma situação que venha para prejudicar, isso já não é possível mais. Tá certo, doutora Gisele. Os ministros também devem julgar um pedido de reanálise da condenação do deputado federal Asdrubal Mendes Bente, do PMDB do Pará. Ele prometia procedimento cirúrgico em troca de votos. Que proceda a lei. O deputado federal Asdrubal Mendes Bentes foi condenado em setembro de 2011 por maioria do plenário do STF a mais de 3 anos de reclusão em regime inicial aberto. Nas eleições de 2004, ele teria trocado votos por laqueaduras, cirurgia que evita gravidez. Na época, Asdrubal concorria à Prefeitura de Marabá, no Pará. O parlamentar alega inconstitucionalidade de um artigo do regimento interno do STF quanto aos embargos infringentes, recurso para questionar decisão da Corte. Além disso, questiona a falta de provas das cirurgias irregulares
e a fixação da pena. Sustenta também que o prazo entre a denúncia e a publicação da sentença extrapolou o tempo permitido pela lei. Agora, os ministros vão julgar se a condenação dele deve ser reavaliada. Bom, doutora Gisele, nesse caso aí foi pedido embargo infringente, né? O que está na pauta são os embargos infringentes na ação penal 481, que trata exatamente deste caso que nós acabamos de ver na reportagem da repórter Carolina. E embargos infringentes, na verdade, só para a gente poder esclarecer, né, é uma possibilidade de rediscussão da condenação. Mas existe, de acordo com o regimento interno, existe a previsão de que esse recurso ele só é cabível quando se tem pelo menos 4 votos favoráveis. E então, para a gente entender melhor então esses recursos, é preciso ter um número mínimo de votos favoráveis, como a senhora mesmo disse aí. E quantos votos foram favoráveis ao deputado nesse caso que a gente está conversando? Nesse caso do deputado, Fred, ele teve o voto do ministro Dias Toffoli, no que diz respeito... O ministro Dias Toffoli chegou a condená-lo, mas na questão da aplicação da pena, ao invés da pena privativa de liberdade, o ministro votou no sentido de que a pena dele fosse substituída por uma privativa de direitos, ou seja, uma prestação de serviços à comunidade, uma doação de cestas básicas. E o ministro Marco Aurélio não, já votou pela total improcedência da ação penal. Então, ele teve esses votos, que foram, na verdade, votos benéficos em relação aos demais, no entanto, não se alcançou o número mínimo de 4. O Supremo Tribunal Federal chegou a analisar, na hipótese da análise dos recursos da ação penal 470, que são cabíveis embargos infringentes. Essa discussão sobre cabimento ou não ficou superada naquela oportunidade. Já foi esclarecido. Já foi esclarecido. Mas houve também uma discussão que foi, inclusive, apresentada pelo Pedro Corrêa, que foi um dos condenados na ação penal 470, que não teve esse número mínimo de votos, e ele chegou a pedir, então, que fossem aceitos os embargos infringentes, mesmo para aqueles que tivessem um voto favorável. Naquela oportunidade, o Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, rejeitou essa tese que foi trazida pela defesa de Pedro Corrêa. Então, vamos ver se nessa oportunidade qual é o posicionamento que os ministros vão ter em relação ao deputado, os embargos infringentes que foram apresentados e que estão na pauta da sessão de hoje à tarde. Falando em pauta, tem mais assunto, né, doutora? Matéria penal predominando? Tem bastante matéria penal. Ao todo, nós temos 15 processos, mas constam os primeiros itens da pauta são 3 reclamações que tratam exatamente, contestam uma decisão do Tribunal Superior do Trabalho em relação à responsabilidade da administração pública, do poder público, em relação aos débitos trabalhistas dos terceirizados. Logo depois dessas 3 reclamações está a ADI 4822, que é a ADI que contestam 2 resoluções, uma do CNJ e outra do Tribunal de Justiça de Pernambuco sobre auxílio alimentação dos magistrados. Então, eu daria destaque para essas, além das que nós já mencionamos. Tá certo.